Oi, hoje eu vou falar sobre o poder do silêncio, a importância do silêncio na nossa vida, tá bom? Por que que eu resolvi falar sobre isso hoje? Eu tava refletindo sobre essa semana, né? É a última semana do King Sites. Essa semana a gente finaliza os nossos 60 vídeos publicados diariamente e, e eu fiquei me sentindo assim, como se eu fosse ficar em silêncio, como se eu fosse ficar muda, né? Passei 60 dias, né? Vou ter passado 60 dias falando, dividindo as minhas experiências, compartilhando ideias, respondendo perguntas, dando dicas, e agora parece que eu vou, de alguma forma, me calar. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa questão do silêncio e eu quero partilhar com vocês alguns insights que eu tive, na verdade que eu já tenho tido há algum tempo e que eu acho que vem a calhar também junto com tudo isso que a gente está vivendo agora, tá bom? Então a gente termina os nossos 60 vídeos no sábado e daqui para lá ainda tem muita informação, ainda essa finalização, né, dos nossos 60 dias. Eu vou falar manter a nossa programação, né? Na verdade, no sábado, que é o último dia, vou dar a dica do melhor filme que você tem para assistir na sua vida. Você não pode perder a dica de sábado, tá bom? De filme. É o melhor filme que existe na face da Terra. Não tem nenhum outro para barrar, tá bom? Também na quinta-feira, quando eu falo o que aprendi com, eu vou falar sobre o que aprendi com o Kim Insights. E aí, essa semana, então, a gente vai tirar para essa finalização, tá bom? Sobre o silêncio, então, voltando. Tem uma frase que é atribuída a Pitágoras, não sei se realmente é dele ou não, porque às vezes o povo dá nome que não é, né? De quem não falou. E aí diz assim: o começo da sabedoria é o silêncio. O começo da sabedoria é o silêncio. E isso é muito forte, assim, por quê, né? Eu fui me lembrando de uma história que eu vivi há algum tempo atrás, que eu conheci uma pessoa, um rapaz em comum, né, com alguns amigos em comuns, e eu percebi que ele era bem calado. Às vezes ele vinha, puxava assunto assim comigo, aí meio conversa mais para, e eu sou muito faladeira. Falo. Mas ali com ele aconteceu alguma coisa diferente que no começo, né, como eu tava deixando ele mais à vontade, assim, porque eu percebia que às vezes eu falava, ele só respondia, e eu comecei a me colocar assim também no lugar dele, né? Porque que ele gosta disso, ele gosta então respeitar esse tempo dele. E aí, o que que acontece? No começo, enquanto né, aconteceram algumas situações de ficar só nós dois, assim, no ambiente que a gente estava, e o que que aconteceu ali? Eu ficava meio incomodada com aquele silêncio, né? Já que eu sou tão faladeira, é, eu ficava assim, né? Tipo, o que que eu falo? O que que eu vou fazer agora? Tá, vou ficar calada pra deixar ele falar alguma coisa. Aí eu ia ficava calada. Aí ele falava. Ou então, às vezes, eu ficava calada. E aí ele não falava nada, eu continuava calada até que eu esquecia. E aí eu começava a falar tudo de novo e tal. E aí transcorreu nessa situação lá que a gente, no dia que a gente se conheceu. Quando foi alguns dias depois, eu tive terapia com a minha psicóloga e aí eu falei, né, sobre ela, sobre essa questão do silêncio, e ela me chamou a atenção. Ela falou assim, Carol, por que tanta necessidade de falar? Como que a gente se esconde, né, através das palavras? Como que a gente vai falando, como se a gente estivesse tampando alguma coisa? Porque o silêncio, ele obriga a gente a olhar para outra pessoa. Ele obriga a gente a escutar o que a outra pessoa acabou de dizer. É como se no silêncio a gente fosse refletindo ou ruminando, né? Talvez possa ser um termo, não sei se é o melhor termo, mas é isso, a gente vai ruminando aquilo que foi dito, a gente vai guardando, a gente vai compreendendo, a gente vai refletindo sobre aquilo que foi dito. Então, o silêncio faz com que a gente esteja atento ali, né? A gente pode usar o silêncio, às vezes o silêncio é colocado como uma forma negativa, uma forma de fuga, uma forma de fingir que nada aconteceu, mas não é desse tipo de silêncio que eu tô falando do silêncio saudável. E então, de uma outra vez eu me encontrei com esse mesmo rapaz, e aí eu já estava mais atenta, né, sobre a importância do silêncio, sobre
por que silenciar, por que calar, enfim. E ali eu fui me deixando envolver por aquele silêncio, fui me deixando envolver por aquela situação em que não precisava ficar falando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E como foi legal, porque a gente criou uma conexão, uma amizade, um vínculo tão grande que eu não teria criado se eu tivesse simplesmente falado dele, falado. Não sei se você já teve essa impressão, outras pessoas que eu já conheci também, a gente chega, fala, o outro fala, e você vai embora e beleza, acabou e todo mundo foi. Não é por que a gente tem tanta pressa, por que a gente tem essa necessidade tanto, né, de falar. E foi muito legal. Ainda tem contato com ele, e eu percebo isso. Às vezes a gente manda mensagem, conversa um pouco, e aí a gente fica em silêncio, porque talvez não precise mais nada ser dito. É uma situação que é muito diferente para mim do que eu sou habituada e que eu tô percebendo cada vez mais o tanto que faz bem. Muitas vezes depois disso, eu fui percebendo que eu já queria contar para minhas amigas, por exemplo, coisas que aconteceram e aquele fogo de ter que contar e tal. Mas aí eu fui percebendo que às vezes eu precisava deixar aquelas situações calarem dentro de mim, repercutirem dentro de mim, entender aquilo para depois eu poder falar, para depois eu poder contar. Então foram situações bem interessantes que foram acontecendo ao longo desse tempo. E eu queria te chamar, né, a refletir também sobre o seu silêncio. Se você está fazendo, se você não está, por que tá, por que não tá, como isso gera, o que isso gera, né, dentro de você, como o silêncio repercute dentro de você, se ele é incômodo, se ele não é. Eu moro sozinha, fico muito em silêncio, assim, em ambiente silencioso, né? Já vi pessoas que não gostam e eu acho interessante que eu vi um texto, uma frasezinha que fala assim, eu chegar, estar sozinha, ninguém ao meu lado. Aí fala assim, isso você pode escolher, se isso é solidão ou independência. Então é muito mais a forma como a gente encara do que o fato propriamente dito. Por exemplo, eu adoro morar sozinha, adoro ter o meu espaço, o meu ambiente. Eu conheço pessoas que não deram conta, que acharam que era muito ruim, que, enfim, não conseguiram se encontrar estando sozinhos. Eu acho que depende muito de como a gente encara. Então é isso, né? Aproveite o poder do silêncio, descubra a sabedoria que o silêncio tem, permita com que o silêncio faça com que você entre dentro de você e encontre aquilo que é mais importante, né? Encontre aquilo que é a sua essência, encontre aquilo que é o seu mais profundo, encontre aquilo que é o mais importante, né? Talvez seja isso mesmo. E permita também aos outros, o silêncio dos outros, se conectar com os outros, né? Entender, olhar nos olhos, sem às vezes precisar dizer palavras. Isso é legal para namorados, para casais, para mãe e filho, pai e filha, né? A conexão que o silêncio gera, conexão que a troca de olhares, ou de que você simplesmente não precisar ficar falando, é, gera. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Amanhã eu vou falar sobre o oposto disso, né? Como que complementa. Então, e até foi engraçado que eu já tinha resolvido que o nome desse vídeo de hoje é chamar O Poder do Silêncio, e pesquisando algumas coisas na internet, descobri que tem um livro também chamado O Poder do Silêncio. E eu já tinha complementado que o vídeo de amanhã vai chamar O Poder da Ação. E também tem um livro chamado Poder da Ação. Nunca li nenhum dos dois, nem O Poder do Silêncio, nem O Poder da Ação. Conheço um livro da mesma autora desse O Poder do Silêncio, chama O Poder do Agora. E o livro dela, O Poder do Agora, é muito bom, então eu até fiquei com vontade de ler esse livro, O Poder do Silêncio. E esse livro de amanhã, eu vou falar depois o nome do autor, mas, então, o Poder do Silêncio complementa o Poder da Ação, tá bom? E aí amanhã eu vou falar sobre o Poder da Ação. Mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, se você acha que o que você aprendeu aqui vale, dá um likezinho aí, a gente precisa disso, a gente tá acabando os nossos vídeos, mas a gente vai ter novidades, amanhã eu vou partilhar um pouco de novidades que a gente vai ter a partir de semana que vem, e também um outro projeto que eu já estou incrementando. Então são duas novidades, na verdade, a partir de amanhã que eu vou dar. Então não perca, então a gente ainda precisa do seu curtir, do seu compartilhar,
para que mais pessoas possam entender também e valorizar esse ato tão importante que é o silêncio, tá bom? É o silêncio como ação que a gente vai ver amanhã, não é o silêncio como fuga, né? O silêncio como ação, tá joia? Então a gente se encontra amanhã com mais um episódio do nosso Key Insights. Tchau, tchau!